Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas aqui na MF3, Escola de Filosofia. Hoje eu vou falar de Engels, Friedrich Engels, em linhas muito gerais para o contexto destas pílulas. Amigo de Karl Marx durante 40 anos aproximadamente, nasce numa região da Renânia, ligada ao Reino da Prússia, em 1820, na cidade de Barmen. Pai industriário nesta cidade, no contexto do Reno, e também sócio de negócios lá próximo a Londres, como eu já disse. Enfim, tem várias colaborações em conjunto com Marx, portanto, para além da ideia de um benemérito, aí, de um mecena, também contribuiu com algumas ideias, e a ideia hoje é falar rapidamente disto. O seu termo vai ser, a sua contribuição, a sua particularidade, é que, digamos assim, pode ser expresso no termo Diamate, que é um conceito, e eu falarei aqui do conceito rapidamente, que é a ideia do materialismo dialético, como que ele percebeu isto. Em termos biográficos, Engels tinha uma vida, do ponto de vista material, muito razoável para o padrão da burguesia ascendente, o que contrastava, aí, digamos assim, com Marx, que tinha uma vida materialmente muito limitada. Ainda que ele foi sempre um colaborador de Marx do ponto de vista financeiro, vultosa a diferença de como que ele levava a vida, e usufruindo o poder econômico que tinha, e etc. Muitos perguntam como é que seria essa amizade. De um lado, o cara que defendia proletários, etc. Ele mesmo, né, participou da escrita do Manifesto Comunista, e ao mesmo tempo ele era industriário. Bem, isso existiu e ponto final, e foi possível e ponto final. Também, fatos curiosos, a biografia de Engels, ele fraudava os balancetes da indústria do pai lá na Inglaterra para desviar dinheiro para sustentar o Marx. Então tem essas questões. Além da ideologia, além do Manifesto Comunista, ele escreveu junto com Marx, portanto, a ideologia alemã e a Sagrada Família. Então é de se considerar que também aí eles compartilham a mesma contribuição teórica. O que diferiria para alguns historiadores, a sua contribuição está em 3 pontos conceituais, que é exatamente esse diamate, que eu já anunciei, agora eu passo a falar um pouco dele. Que seria aí o núcleo para ele da dialética, do materialismo dialético. Então, em 3 tópicos, como que se passa da quantidade para a qualidade, esse é um tema que ele desenvolve. Depois, que os opostos se interpenetram, os opostos não estão desligados um do outro, como muitas das vezes os opostos desejam, e a negação da negação. Isso também é uma contribuição dele para a história da filosofia. Considerando que o real é dinâmico, que essa é a consideração dele, estas 3 ideias é que nós, digamos assim, compreenderíamos aí como um núcleo fundamental do real. Eu acho curioso, por exemplo, a dificuldade de nós passarmos no processo industrial, de nós conseguirmos pensarmos a ideia de qualidade. Se no processo capitalista, uma das questões que é produzida é a ideia de escassez, porque a escassez mantém o preço o valor financeiro, monetário, não financeiro, o valor monetário do objeto está exatamente nessa relação da escassez e da procura, por exemplo. E nesse quadro, portanto, é que poderíamos continuar desenvolvendo aí a reflexão de qualidade e quantidade, ou de quantidade para qualidade. Isso era importante também no contexto industrial, na própria reflexão do Capital nós temos esse tema. Um material com uma dada qualidade vai ter, em confronto com a quantidade do material,
um algodão de uma qualidade em tal quantidade e um outro tipo de algodão em maior quantidade ou em menor quantidade. Então esse tema da quantidade entra nesse jogo, que aqui como pílula eu não tenho aprofundado, porque é pílula. Então eu aprofundaria isso em outros momentos e devo fazer isso no próximo ano, no quadro de outras playlists que eu estou desenvolvendo. Isso para dizer que eu não encerro o assunto, né, que eu gostaria de dizer, mas não vou dizer. É só mesmo no sentido de que o tema está aí, não está encerrado, e enquanto professor de filosofia nós temos sempre essa preocupação de não dizer algo como se ele fosse fechado, mas dizer algo sempre indicando as portas por onde a gente pode continuar desenvolvendo. Os opostos, isso é muito interessante, porque a gente acha que os opostos não se ligam, e aí, às vezes, e com frequência, na disputa política, por exemplo, quando aparece a situação, o desejo de que o oposto precisa ser eliminado, isso sempre, historicamente, não daria para dizer que é uma coisa exclusiva, por exemplo, do fascismo italiano ou do nazismo. Porque a gente vai verificar essa tentativa, em termos políticos, de sumir com o oposto também em outras manifestações políticas. De modo que me parece ser uma coisa mais geral e universal da condição humana, de querer eliminar o outro. Isso é o pior dos estágios, do ponto de vista político, porque isso não é a política. Porque quando a política não consegue exatamente pensar os opostos e tem um pavor do oposto, tem ódio do oposto, isso é qualquer coisa menos política. Isso é a barbárie, a violência e etc. Então, em termos, os opostos aí precisam estar atentos, porque eles têm correlações, interpenetrações, e em termos psíquicos, a psicanálise tem muito a dizer sobre isso. Aqui, mais uma vez, enquanto dicas de para onde essa ideia de opostos se interpenetram, digamos, tem desenvolvimento e desdobramentos. Por fim, a negação da negação. Isso é também algo impressionante dentro da dialética. Você tem a tese, você tem o que nega a tese, portanto ele acaba se valendo, só que aí tem o movimento de síntese que é a negação disto. Esse também é um tema, por exemplo, muito rico para a gente pensar como que isso se dá, por exemplo, na estruturação do psiquismo, na formação identitária. Como que eu penso a minha formação identitária como sendo uma negação ou como sendo a negação da negação. Tudo isso, do ponto de vista dos aspectos da praxis humana, é muito interessante. A lógica é muito pertinente para a ciência e nós, como humanos, continuamos usando a lógica, sobretudo os desenvolvimentos da lógica com a matemática, as lógicas não modais, contemporâneas. Porém, do ponto de vista da psique humana, do ponto de vista da condição humana, a lógica, historicamente, nós verificamos que ela não se aplica. E é muito pertinente, portanto, a ideia de dialética nesse contexto, porque a dialética seria o equivalente da lógica, mas para pensar nos aspectos do real. De como que o real se movimenta, como é que o real sai de um ponto e vai para o outro. Então, a dialética é esse pensamento filosófico sobre o movimento do real. Por isso que o tema não desaparece, ele sempre está de volta. E esse processo de negar e negar a negação está dentro da ideia de dialética. É como que este momento vai ceder lugar para um momento seguinte. E é isso que a dialética se propõe a pensar. Enfim, os próximos autores serão exatamente contrários a Hegel, ao hegelianismo e até mesmo, em certa medida, ao marxismo. Isso é a história da filosofia. Nós entramos profundamente numa exposição e depois tem toda uma tradição que surge questionando essa tradição. A riqueza, a meu ver, está aí. Em termos assim bem gerais, esses que negam o modelo hegeliano e enfim, não nutrem nenhum interesse pela forma como ele se coloca, nós vamos ter pelo menos dois autores que não são só esses dois, mas eu já adianto para o próximo vídeo, que é Arthur Schopenhauer e Søren Kierkegaard. Lembrando, Arthur Schopenhauer,
rivalizava com Hegel, dava aulas no mesmo tempo que o Hegel dava aula, tem longas histórias biográficas, mas em termos conceituais ele procurou se opor profundamente a Hegel e tudo que Hegel criou enquanto tradição. Eu vou fazer uma citação de Schopenhauer, abre aspas, Hegel, investido do alto pelas forças do poder, foi um charlatão de mente obtusa, insípido, nauseabundo, iletrado, que chegou ao cúmulo da audácia, gratujando e dizendo as mais loucas e mistificadoras coisas sem sentido. Fecha aspas, Arthur Schopenhauer. Depois, um outro indivíduo, que nós vamos abordá-lo, Søren Kierkegaard, dinamarquês. Abre aspas, é Hegel. Aqui tenho necessidade da linguagem de Homero. Aqui, objetivos de riso devem ter-se entregue os deuses. Um tão desgraçado professorzinho que pretende simplesmente ter descoberto a necessidade de cada coisa. Fecha aspas. Søren Kierkegaard. Então, a conversa se esquenta nos próximos autores. Muito obrigado e até um próximo vídeo aula.